boa tarde, boa noite, bom dia. Sejam bem-vindos ao meu primeiro vídeo aqui no canal do YouTube. Mas você deve estar pensando assim, mas Manu, peraí, você não postou outro vídeo? Mas o outro vídeo não apareci, foi bem curtinho e eu não considero ele como realmente o primeiro vídeo, né? Então vamos lá. Eu tô aqui nesse canal porque há muitos anos eu sinto algo bem forte no meu coração e só ontem eu consegui realmente ultrapassar meus traumas, ultrapassar minhas barreiras, né? E tá aqui realmente caminhando em direção ao meu propósito. O meu propósito com esse canal não é monetizar YouTube, não é ser famosa, muito pelo contrário. Se eu pudesse, eu apareceria com a máscara por aqui, mas ia ficar muito impessoal, né? Então não dava. Meu propósito é realmente ajudar pessoas. O que eu quero com esse canal é ajudar pessoas. Então me ajudem a ajudar pessoas. Se inscreva no canal, deem um like. Se vocês não gostarem de alguma coisa também, comenta. Põe um comentário aí dizendo do que a gente precisa melhorar. E assim a gente pode alcançar mais pessoas e assim eu posso ajudar mais pessoas. E consequentemente vocês também vão estar ajudando. Então vamos logo responder a pergunta aí do título desse vídeo de hoje. Como não sentir medo nunca mais? Bem, já vou te dizendo que, e vou te dar um banho de água fria dizendo que é impossível. É impossível você nunca mais sentir medo na vida. Sabe quando a gente é criança e que a gente assiste aqueles desenhos animados ou aqueles filmes de super-heróis e a gente acha que é normal o super-herói ou aqueles personagens de desenho não terem medo? O normal pra gente naquela época era não sentir medo. E o anormal eram aquelas pessoas que tinham medo de lutar contra o inimigo, de fazer algum tipo de atividade. E quando a gente cresce, a gente consegue entender que não, que o normal é ter medo sim. E que o anormal é não sentir medo das coisas, é não sentir medo de correr riscos. Eu passei alguns anos sentindo muito medo, tendo medo de viver. Às vezes eu não conseguia me virar para o outro lado da cama por medo. Era um medo angustiante e um medo paralisante. Óbvio que no meu caso era uma doença, era o pânico, né? Era a crise de ansiedade generalizada, mas isso acontece com todo mundo, óbvio que em menor escala. Quantas vezes você não parou e ficou com medo de tomar algum tipo de atitude, pensando nas consequências? Quantas vezes? Quantas vezes você não teve medo de conhecer uma pessoa nova, de ter algum tipo de atividade nova, de fazer algum tipo de atividade nova, de ir para um novo emprego, de ir para um novo apartamento, se mudar, ir para uma nova cidade? Quantas vezes? Isso é normal de todo mundo. Sentir medo é normal de todo mundo. Então o que você tem que entender hoje em dia é que nós adultos somos parecidos com crianças grandes. Sentimos medo sim. Só que a gente consegue disfarçar o medo muitas vezes. Muitas vezes a gente sai com medo e não demonstra a outra pessoa que está com medo. A gente não chora porque está com medo. A gente não grita porque está com medo. O normal, né? Então, a gente tem que entender que normal é sentir medo. É sentir medo. Mas o que fazer para acabar com medo, né? O que fazer para poder, quem tem crise de pânico, né? Voltar a viver. Mas quem não tem mesmo crise de pânico, como fazer para superar o medo? Você já parou para pensar que às vezes você vai até numa entrevista de emprego, morrendo de medo da entrevista, e seu entrevistador pode ele estar com medo? Ele pode estar com medo sim. Ele pode não ter tido uma noite boa, ele pode ter tido um parente que ele perdeu, ele pode simplesmente estar naquela função de uma forma nova. E ele não conhecer direito, ele não saber como faz uma entrevista. Ele pode realmente estar com medo. Então, quando a gente para pensar e para entender que não é só você que tem medo, não só sou eu que tenho medo, todo mundo tem medo. Simplesmente a gente coloca uma máscara
e sai para fazer alguma coisa que é necessária. Então, mano, como acabar o medo? Vocês podem estar se questionando, né? Qual o intuito desse vídeo? Bem, o intuito desse vídeo é para tentar ensinar alguns truques, alguns macetes de como superar os medos. Os medos sempre vão existir, mas existem formas sim de superar esses medos, né? Se eu não tivesse superado o medo, eu não teria me mudado, não estaria num apartamento aqui de frente para a praia. Se eu não tivesse superado o medo, eu não teria voltado a estudar. Eu sou formada em Direito e eu não voltaria a estudar, porque meu sonho é o concurso público. Se eu não tivesse superado o medo, eu não conheceria grandes amigas minhas, né, que eu conheci assim de forma completamente inusitada. E eu tive medo de encontrá-las pessoalmente, porque eu conhecia antes virtualmente. Eu tive medo de encontrar, de conhecer pessoas, porque eu nunca tinha conhecido ninguém pela internet, né? Eu sempre tive receio disso. Então, em N situações, eu não teria voltado a fazer atividade física, minha qualidade de vida não teria aumentado muito. Na verdade, eu tinha medo até de viver. Vou ser bem sincera aqui com vocês, eu tinha medo de viver. Eu não estava vivendo, eu estava passando pela vida, né? Eu estava vivendo feito um zumbi, realmente. Então, assim, quais truques eu posso... truquezinhos, né? Truques entre aspas. Eu posso ensinar pra vocês pra dando uma reviravolta muitas vezes na vida de vocês. E superando ou a crise de pânico, crise de ansiedade, ou simplesmente os pequenos medos. Primeiro, quanto mais você alimentar o medo, mais medo você vai ter. Ou seja, quanto menos você agir, mais você vai ter medo. Vira um ciclo vicioso. É a mesma coisa com a procrastinação. Muitas vezes as pessoas procrastinam por medo. Ou por medo de algum resultado que não vão conseguir alcançar. Ou por medo do que o outro vai falar, da opinião alheia. Ou com medo do que você realmente acredita que é o melhor para você, mas simplesmente você tem medo de frustrar suas próprias expectativas. Então vamos lá. Não ache que você parando e aceitando o medo, aceitando o que eu falo não fazendo nada para ele acabar, o medo vai simplesmente passar por ele mesmo, ele não vai, tá certo? Segundo, comece com pequenas metas. Por exemplo, eu não posso simplesmente dizer para alguém que tá com síndrome de pânico, uma grave síndrome de pânico, chegar para ela e dizer assim: sai da cama, vai viver a vida, vai conhecer pessoas novas. Isso não vai funcionar. Pode até ser que a crise de pânico dela realmente aumente, né? O que eu falo dê pequenos passos contra seu medo. Coloque pequenas metas contra seu medo. Se você tá numa cama como eu e muitas vezes não consegue se virar na cama por medo, se vire na cama. Não saia da cama. Não vá tentar conhecer pessoas novas, porque vai ser muito mais difícil isso. E a sua tendência é procrastinar. Se você conseguir, muito bem, mas a tendência da grande maioria das pessoas é procrastinar. Vai aumentar, né? Pelo menos era isso que acontecia comigo e é isso que acontece com algumas pessoas que eu conheço. Aumenta a crise de ansiedade e você não consegue nem se virar na cama. Então, coloque pequenas metas. O que eu digo coloque pequenas metas. Se você tem medo de viver, coloque pequenas metas. Eu não consigo me virar na cama. Hoje eu vou conseguir me virar na cama. Essa é a primeira dica. Segundo, sabe quando você é pequeno, que você tá com seus amigos na piscina, alguns já pularam e diz que a água tá muito fria, e você fica com medo de pular na piscina porque a água tá muito fria? E eles dizem: pula, pula, pula logo, pula de vez. Com medo funciona da mesma forma. Pula de vez. Faz que nem um band-aid, arranca logo. Se você tem, por exemplo, eu quero começar a fazer uma atividade física e eu não consigo, simplesmente eu não consigo, me paraliso. Isso também serve para procrastinação também.
Se você não consegue começar algum tipo de atividade, coloque metas mínimas, ínfimas, metas que você sabe que você palhaçada cumprir, né? Eu quero fazer atividade física todo dia. Ah, eu não consigo. Faz 5 minutos. Cronometra no relógio 5 minutos. Ah, 5 minutos é muito pouco, não dá pra nada. Tá, mas pra você conseguir manter um hábito, né? Seu cérebro vai dizer, só são 5 minutos, eu vou. Mesmo com sono, mesmo com preguiça, mesmo cansada, mesmo com dor, mesmo qualquer coisa. Você simplesmente vai. A partir do momento que você cria o hábito, que você supera aquele medo, né? Aquele receio, você vê que não é nada demais, seu cérebro se acostuma, você pode simplesmente aumentar. Conhecer pessoas novas. Eu tenho medo de conhecer pessoas novas. Pula na piscina. Se você não consegue conhecer alguém que você realmente, sei lá, pede para um primo, um parente teu, alguém que você tem muita amizade, fazer com que esse encontro aconteça, né? E com você. Mas vá, não alimente o medo. Ou então, quando você tem medo de, sei lá, deixa eu ver aqui, dar um exemplo. Eu tenho medo de ficar falar em público. Eu tenho medo de falar em público. Poxa, fala nem que seja oi. Se você falar oi, vai ser já de grande valia. O terceiro passo é: se orgulhe dos pequenos passos que você dá. Você não precisa de plateia para bater palmas para você. Você tem que ser a primeira pessoa a bater palmas para você. Então, se orgulhe realmente daquilo que você faz, né? Teve uma época da minha vida que eu não conseguia muitas vezes nem escovar os dentes. Eu ia morrendo, mas ia, sabe? E a partir do momento em que eu comecei a fazer aquilo com naturalidade, eu comecei a me orgulhar de mim mesma. Eu sei que para muitas pessoas isso pode não parecer nada, as pessoas fazem até dormindo, mas para mim foi uma vitória muito grande. Então, se orgulhe dos pequenos passos, tá certo? Esse foi meu vídeo de hoje. A gente vai falar muito aqui sobre superação, sobre prosperidade, sobre vencer depressão, sobre tentar manter uma rotina, criar um hábito, sobre tentar não desistir, tentar não, né? Sobre não desistir. Então eu espero que vocês estejam comigo. A minha intenção é fazer vídeos toda semana, né? Desculpe aí, esse é realmente o primeiro vídeo que eu faço aparecendo, mas o importante, como eu falei, é ultrapassar nossos medos, né? Eu tinha muito medo de me expor, de estar aqui, de botar o rosto e estamos aqui. E é isso. Eu espero fazer um vídeo por semana e espero que vocês estejam aqui me acompanhando. Eu tenho muito para falar para vocês. Eu tenho muito para passar de experiência para vocês. E são experiências que, para mim, se eu tivesse tido de outras pessoas, iam ajudar muito a minha vida, né? Iam ajudar muito a minha caminhada. E eu espero ajudar muitas pessoas. Desde aquelas que têm um medinho bem pequenininho, até aquelas que têm um medão, assim, uma crise de pânico, uma crise de ansiedade muito forte, tá bom? Então fiquem com Deus, porque Ele é maravilhoso, né? A fé realmente move montanhas. Se você não acredita em Deus, no universo, no cosmos, nas energias, não importa. O importante é saber que existe uma força superior que toma conta da gente. E ela faz a gente levantar todo dia. Então vamos agradecer a Ele por mais um dia. Por mais um dia que a gente se levanta, por mais um dia que a gente consegue abrir os olhos. Sim, consegue. Porque até para abrir os olhos a gente precisa fazer uma ação, não é verdade? Então fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!